Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da vitória do Fluminense. O Fluminense, galera, goleou a equipe do River Plate no Maracanã. Fluminense não tomou conhecimento da equipe do River Plate, goleou por 5-1. 3 gols de Cano e 2 gols de John Arias. Grande vitória do Fluminense. O Fluminense agora está praticamente garantido na fase de oitava de finais da Libertadores. Tem 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora o Fluminense praticamente vai depender de um empate para conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores. O Fluminense vem muito bem na competição, né? E o técnico Fernando Diniz, o que ele faz com esse time aí? É incrível, esse time do Fluminense está jogando muita bola, galera, e vamos acompanhar mais um debate aqui do Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo do Fluminense. Eu vou deixar o link na descrição, o Crécio, Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. E há chances muito claras de gol. O Fluminense não depende de alguém achar um gol de fora, ou só de um cruzamento, sempre tem uma aproximação, uma tabela, uma triangulação, e jogadas diferentes que dificultam muito para o time adversário marcar. O River, que período do Fluminense, não é qualquer equipe. Esse River, por exemplo, de hoje, para mim é melhor do que qualquer equipe argentina que jogou a Libertadores no ano passado. Para fazer uma comparação, tá? Esse River desse ano é melhor que o River Plate do ano passado. E o Fluminense foi envolvendo no seu estilo. O André falava da abertura, de um novo jeito de jogar, da coluna do New York Times, foi citado. E o Fluminense consegue, do jeito do Diniz, e com atuações, para mim, a atuação do Cano, para mim, ela é... É irretocável. É irretocável. Que crítica eu posso fazer à atuação do Cano? Uma atuação irretocável, perfeita. Você pode dar, se quiser, um jogo enorme, um jogo de Libertadores contra o River, você pode dar uma nota 10 para a atuação dele. A atuação do Arias, o Mauro falou aqui, tem um equívoco ali, mas jogou demais. E outros tantos... E o passe do Ganso? E o passe do Ganso para o Samuel, na movimentação perfeita, tudo planejado, tudo pensado, executado num time que, com qualquer outro treinador, não jogaria o futebol que joga. Eu vou repetir isso para ser bem claro mais uma vez. Com qualquer outro treinador do país, não jogaria o futebol que joga. É um time com a assinatura do Diniz. E a Libertadores, dos torneios que o Fluminense tem, ele é o mais valioso e o menos difícil de ser vencido. O que eu acho interessante, e para repetir uma palavra que você usou, e mais valioso nessa história toda, mencionando os 3 jogadores que você listou como destaques do jogo. Ganso, primeiro Cano, depois Arias, depois Ganso. Não sei se você considera o Ganso um dos destaques do jogo, mas... Sem dúvida. Mencionou grande passe que ele... Nada disso, nem em relação ao Cano, nem em relação ao Arias, nem em relação ao Ganso, é uma surpresa no presente momento. Sim. Então, não é que o que aconteceu hoje no Maracanã é alguma coisa fora. A diferença de gols é fora do que se poderia esperar de um encontro entre River Plate e Fluminense no Maracanã, no Monumental de Nunes, aqui no Morumbi, em Santiago do Chile, em Marte, em qualquer lugar. 5-1 não é normal, certo? Entre essas duas equipes, independentemente da fase e dos momentos. Então, o resultado saiu um pouco do que seria normal esperar desse encontro, mas ele foi conquistado naturalmente. E também não é uma novidade de um time que é muito goleador, como o Fluminense do Fernando Diniz, que não desistiu do jogo, que teve no seu atacante, agora já perdi a conta de quantos gols o Cano fez em 2023. 23 gols. O gol que ele faz para fazer 1-0 para o Fluminense é um gol na contramão do jogo. O jogo não estava para o Fluminense naquele momento. Sim. E muitas vezes se caracterizou o Cano como um jogador da finalização dos movimentos, ou que precisa apenas de um pouquinho de espaço para finalizar. Ele constrói esse toque na bola. Não foi um gol de um toque, né? Exato. A jogada foi apresentada para ele, mas o local de onde ele finalizou, o fato de ter sido de esquerda, alto, é um gol de um cara que é muito capaz. Improvável naquela circunstância de ser marcado. Exato. E o jogo dizia outra coisa para quem estava assistindo. Se a gente for pensar, não, o Fluminense já mereceria estar na frente, era um jogo muito equilibrado e depois do gol ficou violento. O árbitro foi mal, o VAR foi, no sentido de ajuda ao árbitro no ponto de vista disciplinar, também não foi bem. Eu acho que tudo que a gente viu hoje no Maracanã confirma o que a gente pensa do Fluminense. E para mim essa é a grande notícia. Porque se o Fluminense tivesse feito uma partida
muito acima do que a gente tem visto, etc. e tal, poderia ser uma típica e não foi. Uma noite de sonho. Não, é uma noite de plena realidade do que é o Fluminense hoje, contra um adversário que não está acostumado, na Libertadores nunca tinha acontecido isso, né? Olha o gol dele aí que você está se referindo, que inclusive foi eleita a jogada da partida, né? E indo ao lado do que o Birner estava dizendo, e você também, sobre a dificuldade do primeiro tempo, apesar do gol de empate ter tido ali um certo vacilo do Arias e tal, o Fluminense teve 60% de posse de bola contra 40%, mas quem finalizou mais vezes, 7-3, foi o River. 3-2 lance do gol. 3-2 em gol, 3 no gol contra 2 do Fluminense. Então você vê que não era um jogo assim que estava dominado e ganho desde o primeiro tempo, não. O Fluminense foi aos poucos mesmo construindo essa vitória maravilhosa. Graças, claro, muito a esse aí que sabe o que é fazer um gol. Concordo plenamente com o André nessa história, né? A gente vê, e isso sempre elogia, que ele é o cara de um toque só, só precisa de um toque. E, em geral, é mesmo, como ele fez outros ali. Cruzou, ele chega, encosta e pronto. Mas nesse primeiro gol ele mostrou que tem também técnica, que é o que sobra nesse time, né? Quando você vê o Ganso, quando você vê André jogando, quando você vê Marcelo aí pegando a bola, enfim. E o Arias mostrou ali que não é só um artilheiro, ele também sabe fazer gols bonitos. E acho que tem uma coisa importante também, porque todo mundo destacou que o River estava bem no primeiro tempo, o River criou boas chances, o jogo estava muito bom, apesar de muito pegado, de muito físico, o jogo estava bom demais no primeiro tempo também, mas o River talvez estivesse sendo superior. E aí eu acho que é interessante também a mudança que o Diniz faz, ainda que forçado, mas na hora que ele perde o Keno, a opção pelo Lima. O Eugênio até destaca ali, o Lima é um jogador diferente, o Lima é um jogador com uma outra característica, não é um jogador tão agudo, ele até tinha opções de jogadores para mudar menos o estilo do time em relação àquela escalação inicial. Mas eu acho que ele coloca o Lima justamente vendo como estava a partida, quer dizer, como a coisa estava transcorrendo ali no meio-campo, como era preciso tentar ter mais a bola, como era preciso tentar ficar mais com ela, e essa é, em geral, uma característica do time do Fluminense, mas aquela opção pelos jogadores agudos, pelos lados, que em geral dá tão certo no Fluminense, esses jogadores não estavam sendo acionados no primeiro tempo, e o River tinha criado talvez as melhores possibilidades. E aí o Diniz percebe isso também, acho que faz a escolha pelo Lima. É claro que não foi só a escolha pelo Lima, porque aí você tem 15 minutos para conversar com o time, para dar outras orientações, mas o fato é que o segundo tempo, já antes mesmo da modificação do Demichelis, da retirada de um dos zagueiros e tudo mais, que o Eugênio também citou, antes mesmo disso, o Fluminense já estava dominando completamente. Os 5, 10, 15 minutos iniciais do Fluminense no segundo tempo já eram muito superiores ao River Plate. Então, é importante, mais uma vez, destacar o trabalho do Fernando Diniz, e agora com uma questão até diferente, que foram justamente as mudanças que ele fez durante o jogo e que mudaram completamente o panorama da partida. Para voltar lá no Maracanã, Birner, já te passo, só uma observação em cima do que o Jean fala, né? 15 minutos ali de conversa. O mais curioso desse Fluminense é isso, é que talvez ele não precise tanto desse tempo por tudo que ele já introjetou nesses jogadores. Entra o Lima, o Ganso já sabe que ele vai explorar mais outro espaço do campo, o Arias já sabe que ele vai abrir mais e acabou potencializando o coletivo, né? Padrões, potencializando o que ele tem ali de característica para tirar de cada um desses jogadores. Eugênio, quero te ouvir também, porque talvez tenha sido a partida, talvez não, eu acredito que é a partida que mais fala sobre a evolução, sobre o trabalho crescente do Diniz depois do título carioca. O título carioca tem um peso, primeiro título expressivo do Diniz como treinador, mas essa partida de hoje eu acho que ela muda de novo a maneira de olhar para o trabalho do Diniz. Não só da gente, como de todo o continente, pelo menos, né? De quem acompanha o futebol sul-americano, de quem vive a Libertadores, todo mundo vai passar a olhar para o Fluminense com outros olhos a partir de agora. E é essa construção que você dizia. Esse gol, que para mim é o gol que abre a chave do cadeado, que é o segundo gol do Fluminense, é uma jogada típica
do Fluminense do Diniz, muitas vezes executada no ano passado. É a jogada de aproximação pela direita, com o Ganso servindo de distribuidor da bola, a aproximação do Arias, muitas vezes ocupando o corredor e atraindo a atenção da marcação para o corredor, a entrada pela faixa central do Samuel Xavier, que é um lateral. Teoricamente seria o contrário, né? Seria o Samuel pela ponta, dando amplitude, e isso ele já fez muitas vezes, inclusive central. E aí aquela tacada de bilhar do Ganso para encontrar o Samuel Xavier do Cano. É um time que vai somando na construção dele, sabe? A cada jogo, a cada semana, a gente vê, e isso esse ano está muito nítido com a chegada de outros jogadores. O Alexander, que não fazia parte desse esquema, o Marcelo também, o próprio Lima, citado agora, são jogadores que vão chegando e vão agregando outras possibilidades, mas todos eles dentro de uma ideia de futebol que está consolidada na equipe. Isso porque a gente fala da importância da continuidade de trabalho. Muitos técnicos que estão sendo trocados agora no futebol brasileiro, que estão assumindo os clubes no meio da temporada, a gente vai olhar, nossa, mas não jogou bem o São Paulo, nossa, mas tem dificuldade ali o Flamengo, tem dificuldade o Corinthians porque trocou. Por quê? Porque o Fluminense sobra nisso. Que é uma continuidade de um bom trabalho. E o Fernando Diniz vai colocando isso em prática. E essa continuidade que permite a ele ter a tranquilidade para enfrentar uma equipe que vai para cima. O segundo gol abre o cadeado porque muda uma postura do River. Eu acho que também tem uma mudança do primeiro para o segundo tempo, que é a mudança física mesmo. Naturalmente, o jogo diminui um pouco a intensidade. Os espaços aparecem um pouquinho mais. O Ganso tem tempo para pensar, esperar a ultrapassagem do Samuel Xavier para dar aquele passe. E aí o River, emocionalmente, que não se desequilibrou com o gol do Cano no primeiro tempo, o golaço do Cano no primeiro tempo, ele começa a perder a cabeça. E aí o técnico faz a substituição, ele passa a jogar a partir ali, por volta de 15 minutos, com um zagueiro apenas, fazendo uma linha de 3 com os dois laterais. E adianta mais gente no meio campo, mantém os dois volantes, faz uma linha de 4 por trás do Beltrán, que era o centroavante. Só que logo na sequência ele perde, por expulsão, o único dos zagueiros que tinha permanecido. E aí ele é obrigado a tirar o Nacho, e fica com menos gente no meio de campo. A partir daí é que tem ainda mais espaço sobrando e o Fluminense, que é um time muito ofensivo, muito qualificado, consegue explorar. Então, como eu falei, é o mérito do Fluminense de saber explorar a circunstância do jogo. Mas em condições normais, do River Plate não perdendo a cabeça, a tendência é que o jogo fosse um pouquinho mais complicado. Perder a cabeça de dar espaço e depois ter a expulsão. Mas é isso, muito mérito. É um time muito bom de se ver jogar. E essa torcida sai daqui feliz por isso, porque ela se sente parte do processo de autorizar o Fernando Diniz no Fluminense, porque ele não era autorizado por onde passava antes. Isso é fundamental. É um clube que comprou a ideia de um técnico questionado, discutido, muito criticado e que aqui encontrou guarida. E o clube está conseguindo colher os frutos disso. Comemora a torcida do Fluminense daqui a Galera, isso aí, o Fluminense, né, com o Fernando Diniz, a crescente é gigante, né, e no primeiro tempo o jogo estava bastante equilibrado, né, se você olhar bem a posse de bola, ficou bem equilibrado, 56-44, né, o Fluminense ficou com um pouquinho a mais de posse de bola, e o jogo só virou mesmo para o Fluminense no segundo tempo. O time do River Plate chegou a igualar o placar, né, e o Fluminense no primeiro tempo estava fazendo um jogo até de igual para igual com a equipe do River Plate. Depois que o Fluminense fez o gol, o River Plate começou a bater bastante, estava chegando muito firme nos jogadores do Fluminense. Marcelo também sofreu uma chegada também dura também do jogador do River Plate, mas o Fernando Diniz soube trabalhar bastante esse time do Fluminense, armou bem a equipe e por isso o Fluminense conseguiu dominar a partida, que é o normal do Fluminense nos jogos, né? Ser dominante, saber jogar com a bola nos pés. Todo jogador que entra sabe o que tem que fazer, o técnico não precisa ficar se descabelando lá de fora porque o jogador não faz o que ele pede, né? E é isso aí, galera, grande vitória do Fluminense. Um fator aí bem interessante
que a goleada do Fluminense deu no River Plate. O River Plate nunca havia sofrido uma goleada desse tamanho na Libertadores. Foi a maior goleada que o River Plate já sofreu na Libertadores. É essa goleada que o Fluminense aplica 5-1 no Maracanã. Agora as outras equipes aí estão de olho, né? Lembrando, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo na fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Teremos aí um confronto muito duro. Nos últimos anos aí o time do Fluminense tem tido vantagem nos confrontos contra o time do Flamengo, galera. E coloca nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa vitória, sobre essa goleada, o massacre do time do Fluminense no Maracanã. Grande goleada do Fluminense sobre a equipe do River Plate. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí. Não esqueçam também, é claro, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.